Hoje eu convido vocês numa mini jornada comigo para a gente aprender um pouco mais sobre a mente e seus aspectos. E para isso a gente vai usar como base os ensinamentos no livro chamado Dhammapada, que em outras palavras são versos da verdade. É um compilado de versos explicando sobre a mente e vários outros aspectos. Desde a época do Buda, isso foi passado, dizem-se, né, pelo Buda, e foi nessa época, todos esses ensinamentos eram passados boca a boca, tete a tete. Então, quando eles começam a ser escritos, é porque a humanidade já está em declínio ético e moral. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que esses ensinamentos são antiguíssimos, são antes de Cristo, mas são maravilhosos em excelência. E eu convido vocês nessa mini jornada a aprendermos juntos. Vamos comigo? Então a gente começa aqui, talvez, na mais impactante e extraordinário verso. Por quê? Porque para nós, o que está falado aqui no Ocidente é algo muito assim fora da caixinha. No Oriente já é mais comum, mas para nós que estamos acostumados com outros aspectos, isso impacta. Vamos lá? A mente antecede os estados mentais. O quê? A mente antecede os estados mentais? Então a mente é outra coisa? Os meus pensamentos e estados mentais são outra coisa? Não é a mesma coisa? Não é. Quando ele diz que a mente antecede os estados mentais, ele está dizendo que a mente é algo de fora, é algo que antecede tudo, é algo primário. Então, o que é essa mente? A gente pode entender a mente como um aspecto da consciência. Aquele observador que está assim, por exemplo, você está sentado e começa a vir um monte de pensamentos na sua cabeça e você fala: Nossa, que coisas esquisitas que eu estou pensando, mas o pensamento ainda está rondando. Opa, então será que isso é a mente? Aquele que observa os pensamentos? Aquele que observa as ações da vida? Então podemos chamar e entender talvez mente como consciência, aquilo que realmente somos. Opa, então você está me dizendo que mente antecede os estados mentais. Então significa que a consciência, aquilo que habita o corpo, aquilo que faz dar movimento às minhas jornadas, sou eu que antecedo tudo que eu penso. Nossa, que responsabilidade, hein? Em um pequeno verso, numa pequena frase, a gente já vê o tamanho da responsabilidade que é jogada em nós. Vamos continuar? A mente é seu criador, pois são todos forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com uma mente impura, o sofrimento segue-a como a roda que segue o pé do boi. A mente é seu criador, pois são todos forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com uma mente pura, a felicidade segue-a como uma sombra que jamais abandona. Nossa, que extraordinário! Por que é extraordinário, Lucas? Aqui, de novo, a mente antecede os estados mentais. Então, se eu ajo e tenho uma mente impura, lembrando que impura nos termos antigos e do pessoal oriental, não é só uma mente que está pensando bobagem, mas é uma mente viciada, uma mente que está presa a desejos, uma mente que está presa a apegos, uma mente que está o tempo inteiro formulando coisas ruins contra si própria, contra os outros, contra o meio. Então, quando eu ajo e tenho uma mente impura em todos esses aspectos que eu disse, nossa, o sofrimento me segue como a roda que segue o pé do boi. O que ele quer me dizer? Que enquanto eu tenho uma mente que não está saudável, que não está, como ele mesmo disse, pura, pura no aspecto de que ela está controlada, ela está pensando coisas melhores sobre mim mesmo, sobre o ambiente, sobre as pessoas. Eu estou conseguindo desapegar dos meus vícios, dos meus apegos, daquelas coisas que a gente fica numa ladainha mental. Então, quando eu consigo ter uma mente mais pura, mais tranquilizada, a minha jornada, a minha vida em si já se torna uma felicidade. Por quê? Porque não adianta, gente, você pode estar no melhor ambiente do mundo.
rodeado de pessoas que você gosta. Você pode estar repleto de riquezas, repleto de saúde. Se você está com a mente turbulenta, com a mente totalmente perdida em si própria, cheia de apegos, cheia de raiva, cheia de rancor, um monte de coisa, você não está bem. Quantas pessoas estão sorrindo externamente, mas por dentro estão borbulhando de pensamentos que trazem tristeza, que trazem um monte de perca de realidade. Mas se eu consigo, de alguma maneira, ir domando a minha mente, domando aquilo que antecede os estados mentais, eu tenho felicidade, ou em outra palavra, eu tenho harmonia na minha vida. É interessante demais, não é? Vamos aprender mais!